porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos direcionado. Te pedimos, Pai, neste momento, Senhor, que o Teu Santo Espírito conduza o pastor Otoniel, Pai, para que a Tua palavra seja pregada, Senhor Deus, para que a Tua palavra seja anunciada, Senhor, e que todos nós, Senhor Deus, aonde quer que a Tua palavra alcance, estejamos prontos a ouvir e a servir e a fazer aquilo que é da Tua vontade, conforme o Senhor tem falado aos corações de cada um. Te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Saúdo toda a amada igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir permissão a todos para apresentar o projeto missionário geriátrico hoje à noite. Vamos ler Mateus capítulo 12, versículos 40 e 41. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E o versículo 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram, os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E aquela geração não estava se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Esse texto, onde o Senhor fala sobre Jonas, quem entende do original, numa dimensão exegética, ele fala que não é uma narrativa folclórica, não é uma ficção, mas é uma narrativa real. Então, se o Senhor Jesus, ele autenticou a narrativa de Jonas, quem sou eu para não crer na realidade expressiva da revelação da palavra de Deus em relação a Jonas? Para aqueles que ainda não entendem, não conhecem a história de Jonas, Jonas recebeu a incumbência para pregar para a Assíria e para a capital da Assíria, que é um país que hoje não existe mais. No mundo hoje, alguns assírios, no máximo 3 milhões espalhados no mundo, eles são cristãos perseguidos e foram mortos no início da 1990, por aí, com os muçulmanos, de uma forma cruel. Os assírios sempre foram cruéis, foram perseguidores do povo de Deus. E o Senhor agora manda Jonas, profeta, que está lá no livro também de 2 Reis, capítulo 14, no reinado de Jeroboão, definindo os limites da terra prometida de uma forma profética. Então o Jonas diz: eu não vou pregar esse povo. E Jonas foge. E a Síria ficava a leste, ele vai para o oeste. Ele iria por terra para Nínive, uma cidade que tinha em torno de 600 mil pessoas. Dessas 600 mil pessoas, tinha aproximadamente 120 mil crianças, que a palavra de Deus diz que eram pessoas que não sabiam nem o que era a direita nem o que era a esquerda. E o Senhor ia destruir aquela cidade. E o Senhor manda Jonas: eu não vou, porque eu vou pregar, o povo se arrepende e a minha palavra profética desaparece. E no lugar dele ir para o leste, ele vai para Tarsis, pega um navio em Jope e vai para Tarsis.
no lugar dele ir por terra, ele vai por mar. Ele queria se distanciar de Jerusalém, queria se distanciar do templo que era a presença de Deus. Ele queria fugir da presença de Deus. Então, rapidamente, nós queremos falar sobre Jonas, resgatado para poder resgatar outras pessoas. Jonas, Tim Keller, ele chama Jonas o profeta pródigo. Aquele que é pródigo não pelo fato de ser bondoso, um grande doador dos bens. Aquele que era comparado ao filho pródigo, o filho que era gastador, mas Jonas, gastador da grandeza, do amor e da graça de Deus. Então, diante desse quadro rápido de Jonas, o Talmud, que é um comentário do Velho Testamento, principalmente dos livros lá, dos 5 primeiros livros do Velho Testamento, o Talmud diz que Jonas era filho da viúva de Serepta, e ele foi o que foi ressuscitado pelo profeta Elias. Jonas era uma pessoa perseguida pela graça. Nós somos perseguidos pela graça de Deus. Não tem para onde a gente ir. Nós somos perseguidos pela graça de Deus. A fuga de Jonas é como a nossa fuga. É uma fuga ineficaz. Por quê? Porque a graça de Deus, ela é inesgotável. Ela nos preenche, ela nos supre, ela nos leva na grandeza das nossas falhas, nos leva à presença de Deus. Então, a Síria era os assírios, era o povo mais cruel em matar. Se você ler um pouco como MacArthur descreve o comportamento de massacre dos assírios, é repugnante. O que os assírios faziam com as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos e os idosos. Então, o tema central do livro de Jonas é que a graça e o poder é sobre a graça e o poder e a soberania de Deus. Você lendo o livro de Jonas, 4 capítulos, nos primeiros 2 capítulos Jonas não vai, nos outros 2 Jonas vai, né, a missão. Então é um livro que fala sobre a soberania de Deus. Deus controla o vento, Deus controla a tempestade, Deus controla o mar, Deus controla os animais, controla a planta, controla o vermezinho que destrói a planta. Na realidade, a teologia do livro de Jonas, quem lê o livro de Jonas com a ideia de estudar, é um livro que fala sobre arrependimento, fala sobre evangelização, fala sobre graça. Na realidade, o livro de Jonas é a história de um Deus que alcança aquele que foge e o Deus que alcança aquele que está perdido. Tanto que foge de Deus, que não quer de qualquer maneira, como aquele que cegamente está perdido, mas esse é o Deus que chega perto do que foge, alcança e chega perto daquele que está perdido. O livro de Jonas é interessante porque faz um tratamento pedagógico com Jonas. É alguém que resistiu ao chamado de pregar, como os irmãos estavam falando aqui, mas foi usado de uma forma poderosa depois de obedecer. Então, existe um muro limite, existe uma linha tênue entre 2 campos bem distintos da vida cristã, que é exatamente o poder abençoador de Deus a partir do momento do arrependimento. Então, a linha divisória do bem e a graça de Deus em relação à rebeldia é exatamente o estado de
arrepender. Quando a gente lê o livro de Jonas, nos dá assim uma ideia sobre o que é chamado, sobre o que é vocação e sobre o que é missão. Ou seja, Deus chama todo mundo. Deus chama, vinde a mim todos vós. Chama quem é que não é cansado, quem é que não é pecador, quem é que não é rebelde, quem é que não é falho, quem é que não precisa da graça de Deus. E quando nós atendemos ao chamado do Senhor, crendo na revelação de Deus, pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua graça, pelo seu amor revelado em Cristo Jesus, cremos na sua palavra, nesse evangelho, e aceitamos Cristo como Salvador, e como testemunho nos batizamos com uma atitude de iniciação na igreja, e participamos da ceia do Senhor como ato contínuo. E na ceia nós dizemos que o Senhor veio, o Senhor morreu por nós, o Senhor ressuscitou e o Senhor voltará para nos buscar. Então, isso é discipulado, isso é santificação. Mas dentro desse momento de chamada de salvação, existe a chamada vocacional. Todo crente ele é chamado. Todas as pessoas são chamadas. E dentro dessa chamada existe a chamada vocacional. O que é a chamada vocacional? É a capacitação e o direcionamento significativo para o cumprimento de uma missão. Então faz sentido. E a missão é a razão de ser. Então, a partir do momento do despertar vocacional, a razão, a missão é exatamente a capacidade de ser. A igreja, eu fui testemunha, a Igreja de Cristo, lá na Cidade da Esperança, recebeu um convite para ir lá na comunidade, aqui em Natal, que tinha um irmão que ele trabalhava com seleção de lixo, vendia, né, papelão, principalmente papelão, e a igreja chegando lá, ele tinha feito um quadrado assim, uns 3 metros por 4, de papelão sem cobertura, e ele tinha essa visão de pregar o evangelho naquela comunidade. E disse: eu quero transformar isso aqui num templo. Mas o templo que ele estava falando era aquele templo que ele já estava construído, que ele tinha construído de papelão. Ele queria era pregar o evangelho. A igreja na época da Cidade da Esperança, eu creio que ainda hoje, tinha muita experiência, porque trabalhava com a comunidade próxima, a comunidade do Detran. Então tinha enfermeiro, tinha professor. Então a igreja foi e em questão de poucos meses construiu um templo de tijolo, mais ou menos dessas de alvenaria. Os engenheiros aí me perdoem. Mais ou menos nessas dimensões, um templo bonito, e inicialmente começaram a trabalhar embaixo dos pés de cajueiro, e eram muitas crianças, talvez umas 100 crianças. Então essa questão do trabalhar, do viver, do pregar o evangelho não tem limites. Então a questão do chamado vocacional, da questão da missão, nos leva a destacar o seguinte, que Jonas, quando a gente lê o livro de Jonas, que é muito contado, relatado na escola bíblica dominical para crianças, que a gente leva muito a questão do grande peixe, né? Mas quase não se fala no grande peixe, rapidamente fala, mas na realidade, a história de Jonas é mais do que a história de um profeta. Não se fala em nada da profecia do profeta, fala na vida de Jonas. Na realidade, é mais do que a história de um grande peixe. Na realidade, o livro de Jonas é a história de um Deus que alcança quem foge e alcança também quem está perdido. Então, quer fugindo, como eu falei no início, quer
ficando ou quer estando perdido nesse mundo, então a graça de Deus é transbordante. Então o chamado de Deus, amados, nesse livro de Jonas, quando a gente lê na dimensão do evangelismo, na dimensão da missão, da vocação, do chamado geral, como era para os ninivitas, o chamado vocacional, como era para Jonas, o chamado de Deus, quer ele seja o geral ou vocacional, e como também a missão ela é inegociável. Esse chamado vocacional é inegociável. A obediência abre o caminho para o mover de Deus, e entre os perdidos vai provocar grandes milagres de transformação que nós ficamos assombrados. E essa história que eu contei desse irmão do templo lá é em Jardim Progresso, ali por trás da fábrica Guararapes. Eu achei até parecido com essa construção aqui. Então, como nós estamos falando em obediência, a obediência de uma pessoa submetida a uma missão que é inegociável, submetida a um compromisso que é irresistível. Então, na realidade, a obediência de uma pessoa transforma multidões. Transforma multidões. Então, e para isso, quando a gente dá uma olhada rápida nos 4 capítulos do livro de Jonas, a gente observa que Deus procura obediência mais do que habilidade. Habilidade é necessária e é necessária, mas a obediência ela é indispensável. Jonas recebeu um chamado claro e direto de Deus. Nós recebemos chamados claros e diretos de Deus. Ir a Nínive e pregar contra a maldade que Deus iria destruir dentro de 40 dias. Então a mensagem não tem teologia, não tem código, não tem nada, é uma questão objetiva, direta e direta. Ou seja, Jonas foi chamado, mas ele foi fugindo, mas ele foi resgatado pela misericórdia de Deus. Ainda bem que nós somos, Deus é misericordioso, senão Jonas, ele enfrentou a tempestade, mas a tempestade normalmente ela revela a direção de Deus nas nossas vidas. A segunda chance de Jonas foi também um momento de misericórdia para Nínive. Então, por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Eu tenho falhas, falho, peco, mas Deus sempre me está dando uma segunda chance de receber a sua graça e a sua restauração. Ou seja, Deus ele continua chamando hoje todos nós para pregar, para evangelizar, para liderar ministérios e para discipular de uma maneira geral. Existe também um princípio dentro disso aí, dentro dessa identificação com o chamado, a experiência de Jonas e o livro de Jonas, que Deus não escolhe. Ser capacitado é bom, mas a prioridade de Deus não é escolher os capacitados, porque os grandes capacitados às vezes nem creem em Deus, são aqueles dos laboratórios. Se você viver 5 anos, 6 anos, 10 anos dentro de um laboratório de pesquisa avançada, num centro de pesquisa de uma universidade, em nível de graduação, em nível de pós, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, você vai ver pessoas altamente capacitadas, porém incrédulas.
no Senhor Jesus Cristo. Então Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Isso é um conhecimento de todos nós. Então Deus não desiste de que Ele chama. Se Deus me chamou, Ele não desiste de mim. Se Deus lhe chamou, Ele não desiste de você. Quer seja para a salvação, quer seja para a chamada vocacional. Então a missão tem que ser o nosso fazer, a nossa objetividade em contribuir com alguma coisa tem que ser maior que os nossos medos e preconceitos. Jonas parece que não tinha muito medo, porque se ele era realmente o filho da viúva de Serepta, ele já conhecia a morte, né? Já tinha sido ressuscitado, mas ele tinha preconceitos. O plano de Deus sempre incluirá o quê? Amor. O plano de Deus sempre incluirá compaixão. O plano de Deus sempre incluirá redenção, pela grandeza da graça do Senhor Jesus Cristo. Mesmo para todas aquelas pessoas que nós julgamos indignos, o plano de Deus contribui esse trinômio. Ou seja, Jonas queria justiça. Jonas não foi porque ele queria justiça. Deus ofereceu misericórdia. Enquanto nós queremos o pescoço, né, Deus oferece misericórdia. Jonas queria distância de Deus. Foi que Deus promoveu reconciliação. Jonas, ele preferiu a sombra da árvore para ver o que ia acontecer com os ninivitas. Deus preferiu salvar vidas. Jonas desistiu da missão. Deus nunca desistiu de Jonas. Deus não desiste de nós. Alguém pode ter fugido, mas Deus ainda quer usar essa pessoa que fugiu. Ou seja, alguém pode ter desobedecido os princípios de Deus, mas Deus ainda tem uma missão para essa pessoa. Deus ainda tem uma missão para essa vida. Alguém pode ter errado, mas a graça de Deus sempre é maior que o erro dessa pessoa, porque o sangue do Senhor fala mais alto do que os nossos pecados. Então Deus ama, Deus chama, Deus ele nos procura na nossa fuga, nos nossos preconceitos, nas nossas falhas e nos nossos medos. Deus chama para que nós abandonemos a nossa fuga, para entregar o nosso medo a Ele, né? Entregar o nosso medo a Ele. Ele nos chama para que abracemos o nosso chamado, para anunciar a mensagem da salvação. Amém? Então, que a graça do Senhor nos persiga, que a graça do Senhor não nos deixe em paz, né? Que a gente viva de uma maneira na dependência do Senhor. E se alguém aqui, né? Não, mas eu não tenho uma vocação para uma dedicação exclusiva. Também eu não tenho. Geriatricamente até não posso mais, né? Não tenho mais nenhuma condição. Você não sabe o que é ser velho. Se você tiver a graça de envelhecer, você vai saber o que é ser velho. É o que eu desejo. É o que eu desejo para você. Mas leia alguma coisa sobre o que Lutero escreveu sobre fé e trabalho. Leia o livro de Tim Keller, Timothy Keller, Fé e Trabalho, para você ver a grandiosidade da honra, do trabalho
pela graça de Deus. Porque às vezes a gente tem uma profissão vendedor. O vendedor vendeu um poço a um cidadão. Um mês depois ele chegou lá e disse: olha, eu vendi o poço, mas não vendi a água não. Eu vim buscar o dinheiro da água. Mensalmente eu vim aqui buscar o dinheiro da água. Ele disse: rapaz, você chegou na hora certa. O comprador. Porque eu comprei o poço, estava ali procurando para você vir buscar sua água. Porque se você não vier buscar sua água, eu vou ficar cobrando o aluguel da água no meu poço. Então, às vezes a profissão tem esse olhar mesquinho, essa questão de querer tirar vantagem em tudo. Mas na visão do Evangelho, ela é diferente. Fé e trabalho é diferente. Então leia Tim Keller, Fé e Trabalho. Você vai trabalhar tendo fé e ter fé trabalhando. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém, amém.